E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre a pré-história está incompleto? Que a verdadeira história da Terra é muito mais antiga, assustadora e fascinante do que qualquer filme de dinossauro já ousou mostrar? Parece loucura, eu sei, mas a crença popular de que os dinossauros foram os primeiros grandes senhores do nosso planeta é uma simplificação que esconde um universo de mistérios. Prepare-se para ter sua mente expandida, pois o que vamos revelar hoje vai desafiar suas convicções e te levar a um passado tão remoto que a própria noção de tempo parece se curvar. É uma jornada que promete não só conhecimento, mas uma nova forma de enxergar a própria vida e sua incrível capacidade de se reinventar. A verdade é que muito antes dos T-Rex e dos Velociraptors, existia um mundo onde criaturas inimagináveis dominavam, um período tão brutal e inovador que moldou a vida de maneiras que mal podemos conceber. Você se sente preso à rotina, à mesmice do dia a dia, buscando algo que realmente acenda sua curiosidade e te faça sentir vivo? Pois bem, a solução está em desvendar esses segredos esquecidos. Em poucos minutos, você vai adquirir um conhecimento que a maioria das pessoas nem sonha que existe. Uma recompensa rápida para a sua sede de saber, que vai te fazer ver o mundo com outros olhos e, quem sabe, até inspirar novas perspectivas para a sua própria jornada. Este não é apenas mais um vídeo sobre história natural. É um convite para desbravar o desconhecido, para questionar o óbvio e para se conectar com a resiliência da vida em sua forma mais primitiva e espetacular. Vamos mergulhar em um período onde escorpiões gigantes e peixes blindados eram a norma, e onde a própria definição de vida era constantemente reescrita. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma curiosidade, é a base da nossa existência, a prova de que a vida sempre encontra um caminho. Mesmo após as maiores catástrofes, fique comigo, porque a história que está prestes a ser revelada é a sua história, e ela começa muito, mas muito antes do que você imagina. Ah, meu caro amigo, se você pensa que a pré-história se resume a T-Rex e Velociraptors, prepare-se para uma viagem que vai virar sua cabeça do avesso. É que, por mais que os dinossauros sejam os queridinhos da cultura pop, a verdade é que eles chegaram numa festa que já estava rolando há milhões de anos. E olha, a galera que estava lá antes deles era de um nível de bizarrice e perigo que faria qualquer Jurassic Park parecer um piquenique no parque. Estamos falando de um tempo tão remoto, tão diferente do que conhecemos, que a própria imaginação tem dificuldade de acompanhar. É um convite para desvendar um capítulo da história da Terra que poucos conhecem, mas que é absolutamente fundamental para entender quem somos e de onde viemos. Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça no período Devoniano, uma era que floresceu há uns 420 milhões de anos, muito antes de qualquer dinossauro sequer sonhar em botar um ovo. E se você achava que os répteis gigantes eram assustadores, espere só para conhecer os verdadeiros monstros que dominavam o planeta naquela época. Imagine escorpiões do tamanho de um ser humano, peixes blindados que pesavam mais que um carro e até uns fungos mutantes que, até hoje, a ciência coça a cabeça para tentar explicar. É um cenário que desafia a lógica e a biologia moderna. Um verdadeiro parque de horrores naturais que moldou a vida de formas que mal podemos conceber. Essa é a beleza de explorar o desconhecido, não é mesmo? Sair do óbvio e se aventurar por caminhos que a maioria ignora. O Devoniano não é apenas um período geológico, é um portal para um mundo perdido, onde as regras da vida eram outras e a sobrevivência era um jogo brutal. Ao desvendar esses segredos, você não só expande seu conhecimento sobre a Terra, mas também começa a enxergar a evolução sob uma nova luz, percebendo que a vida é muito mais resiliente e criativa do que poderíamos imaginar. E o mais fascinante é que, mesmo com toda essa estranheza, cada criatura e cada evento desse período foram peças cruciais para o que viria depois. Depois de vislumbrar a estranheza do Devoniano, é hora de mergulhar no coração desse período, que não por acaso é carinhosamente conhecido como a Era dos Peixes. Imagine um oceano fervilhando de vida, com uma diversidade de espécies aquáticas que faria os recifes de coral de hoje parecerem um aquário modesto. A vida,
que já havia dado seus primeiros passos, agora explodia em todas as direções, colonizando cada nicho aquático imaginável. Era um verdadeiro caldeirão evolutivo, onde a natureza estava experimentando formas, tamanhos e estratégias de sobrevivência que nos deixariam boquiabertos. E nesse cenário aquático vibrante, surgiram os verdadeiros titãs que dominariam os mares por milhões de anos. Nesse reino subaquático, os placodermos eram os reis incontestáveis, os verdadeiros tanques de guerra daquela época. Esqueça as escamas delicadas que conhecemos hoje. Esses peixes eram revestidos por uma armadura óssea externa, uma carapaça que os tornava praticamente invulneráveis aos predadores da sua era, mas a inovação não parava por aí. Foi com eles que a natureza deu um salto evolutivo gigantesco, desenvolvendo as primeiras mandíbulas com dentes. Antes disso, as bocas eram estruturas mais simples, feitas para sugar. Agora, com dentes afiados e poderosos, os placodermos podiam triturar, rasgar e quebrar a blindagem de outros seres, inaugurando uma nova era de predação e competição. Pense nisso, a evolução é uma corrida armamentista sem fim, e os placodermos estavam na vanguarda, equipados com ferramentas que mudariam para sempre a dinâmica dos ecossistemas. Eles eram os tubarões assassinos de seu tempo, com dentes tão fortes que podiam quebrar ossos, uma adaptação crucial para lidar com a blindagem de seus próprios parentes. Essa inovação não só garantiu sua supremacia, mas também impulsionou uma escalada evolutiva, onde a força e a proteção se tornaram essenciais, e enquanto esses gigantes blindados dominavam as profundezas, a vida nas águas mais rasas e nas margens dos continentes também estava se preparando para revelar seus próprios monstros e mistérios. Enquanto os placodermos dominavam as profundezas com sua armadura e mandíbulas implacáveis, as águas rasas e as margens dos continentes também abrigavam seus próprios senhores, criaturas que impunham respeito e medo de uma forma bem peculiar. Imagine um predador que combinava a agilidade de um peixe com a ferocidade de um escorpião, mas em uma escala gigantesca. Estamos falando do Jaekelopterus, um artrópode colossal que podia atingir até 2,5 metros de comprimento. Apelidado de escorpião do mar, ele não era exatamente um escorpião nem vivia no mar profundo, mas suas garras, que podiam prender um ser humano pela cintura e cortá-lo ao meio, eram de dar calafrios. Esse gigante das águas rasas era o equivalente pré-histórico de um crocodilo moderno, um predador de emboscada que espreitava nas beiras d'água, pronto para dar o bote em qualquer desavisado. Sua capacidade visual impressionante o tornava o predador alfa de seu ecossistema, não hesitando em atacar até mesmo os de sua própria espécie. É fascinante pensar como a natureza, mesmo em seus primórdios, já criava máquinas de caça tão eficientes e aterrorizantes. Enquanto isso, na terra firme, o cenário era bem diferente. Os continentes estavam se formando, as primeiras florestas brotavam e os insetos começavam a engatinhar, mas ainda não havia predadores sofisticados como os que conhecemos hoje. Contudo, nem tudo era seguro na terra firme. No meio dessas florestas embrionárias, um mistério ainda maior aguardava. A Prototaxtes. Imagine um cilindro orgânico imenso, de até 8 metros de altura, liso, sem galhos, flores ou frutos, quase alienígena. Ninguém sabia ao certo o que era, e até hoje a ciência se debate para classificá-la. Seria um fungo gigante, uma planta ou algo completamente diferente? Sua presença era um enigma, um lembrete de que a vida no Devoniano era cheia de surpresas e formas que desafiavam nossa compreensão. E é justamente essa criatura enigmática que nos leva a um dos eventos mais dramáticos da história do planeta. A Prototaxtes, com sua forma enigmática e origem incerta, é um daqueles mistérios que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. Imagine um organismo que não se encaixa em nenhuma das categorias que conhecemos, nem planta, nem fungo, nem animal. Era um cilindro orgânico colossal, de até 8 metros de altura, que se erguia nas primeiras florestas do Devoniano, um verdadeiro monumento ao desconhecido. Por muito tempo, cientistas especularam que fosse um fungo gigante, um ancestral dos cogumelos,
Mas análises mais recentes em 2007 viraram essa teoria de cabeça para baixo, sugerindo que a Prototaxtes era, na verdade, um tipo completamente diferente de organismo multicelular, algo inexplicado e sem descendentes vivos hoje. Essa criatura singular, que consumia matéria em decomposição, ou talvez algo mais sinistro, quem sabe, representa um ramo evolutivo que foi abruptamente cortado. Não há nada parecido com ela no planeta hoje, o que a torna ainda mais fascinante e, ao mesmo tempo, um lembrete da fragilidade da vida e das muitas direções que a evolução pode tomar. Mas o que poderia ter causado o desaparecimento de um organismo tão único e de tantas outras formas de vida? Pois bem, meu amigo, o período devoniano, para o bem ou para o mal, não terminou em paz. Ele foi encerrado por um dos eventos mais cataclísmicos da história do nosso planeta. Uma grande extinção em massa. Você pode até pensar que o meteoro que dizimou os dinossauros foi o único grande evento de extinção. Mas a verdade é que a Terra já passou por 5 desses resetes cósmicos. A extinção do Devoniano foi particularmente devastadora, ocorrendo em 3 rodadas distintas, que juntas eliminaram impressionantes 96% dos vertebrados aquáticos. Foi o fim da linha para os poderosos placodermos, para os temíveis Jaekelopterus e, claro, para as misteriosas Prototaxtes. As hipóteses para essa catástrofe são intrigantes. Uma delas sugere que a proliferação excessiva de florestas nos continentes pode ter causado uma queda colossal no dióxido de carbono e um resfriamento global. Outra fala de um meteoro, embora sem cratera confirmada. Independentemente da causa exata, esse evento foi um divisor de águas, abrindo caminho para uma nova era de vida e evolução. Por mais brutal que tenha sido a grande extinção do Devoniano, ela não foi o fim, mas sim um recomeço, um catalisador para a vida se reinventar e seguir novos caminhos. É como se a natureza, após um grande limpa, abrisse espaço para novas ideias e experimentos evolutivos. Com o desaparecimento dos peixes blindados e de tantos outros predadores, um vácuo ecológico imenso foi criado, e a vida, sempre engenhosa, não demorou a preenchê-lo. Foi nesse cenário de renovação que surgiram os peixes com ossos internos e, mais importante, com nadadeiras que continham ossos. Preste atenção a esse detalhe, pois ele é a chave para a nossa própria existência. Essas nadadeiras com ossos não eram apenas uma pequena modificação. Elas representaram um salto evolutivo monumental. Imagine a cena. Alguns desses peixes primitivos, impulsionados pela necessidade ou pela oportunidade, começaram a usar suas nadadeiras robustas para se arrastar em águas rasas, explorando ambientes que antes eram inacessíveis. Eles estavam literalmente dando os primeiros passos para fora da água, um movimento que mudaria para sempre o curso da vida na Terra. É uma história de adaptação e resiliência que nos mostra como, mesmo diante da adversidade mais extrema, a vida encontra um jeito de florescer e evoluir para algo completamente novo. E é aqui que entra um personagem que virou até meme na internet, o famoso Tiktaalik. Descoberto em 2004, esse peixe com nadadeiras que pareciam pernas e uma cabeça de crocodilo, adaptada para respirar fora d'água, é o elo perdido, o pioneiro que rastejou para que nós pudéssemos andar. Ele foi o ancestral dos primeiros anfíbios, que por sua vez deram origem aos répteis, depois às aves e aos mamíferos. É uma linha ininterrupta de evolução que nos conecta diretamente a esse passado distante e selvagem. Então, da próxima vez que você pagar um boleto ou sentir o estresse do dia a dia, lembre-se do Tiktaalik. Ele deu o primeiro passo para que a gente chegasse até aqui. E essa jornada, meu amigo, é uma das maiores histórias de superação que o universo já viu. E aí, meu amigo, o que você vai fazer com todo esse conhecimento que acabou de adquirir? Vai deixar essa história fascinante da Terra, antes dos dinossauros, apenas como uma curiosidade passageira? Ou vai permitir que ela acenda uma chama dentro de você, uma faísca para buscar mais, para questionar o que é dado como certo? A vida, como vimos, é um ciclo contínuo de extinção e renovação, de desafios superados e de novas oportunidades surgindo das cinzas.
Se a vida primitiva conseguiu se reinventar após catástrofes inimagináveis, o que te impede de fazer o mesmo em sua própria jornada, de se adaptar, de evoluir e de criar um futuro que parecia impossível? Pense bem. Se um peixe com nadadeiras ósseas, o Tiktaalik, teve a coragem de rastejar para fora da água e iniciar uma linhagem que nos trouxe até aqui, qual é o seu primeiro passo para fora da sua zona de conforto? O que você está esperando para dar o bote nas oportunidades que a vida te apresenta, assim como o Jaekelopterus fazia nas águas rasas? Não se contente em ser apenas um espectador da sua própria história. Use essa perspectiva de resiliência e transformação para provocar uma mudança real na sua vida. O universo está sempre em movimento, e você também pode ser o agente da sua própria revolução, um verdadeiro placodermo da sua existência, blindado e pronto para o que der e vier. Então, que tal levar essa mentalidade de explorador e inovador para o seu dia a dia? Que tal se permitir desvendar os mistérios da sua própria capacidade de superação? Se você se sentiu provocado, se essa jornada pelo Devoniano te fez enxergar a vida com outros olhos e te inspirou a buscar mais, então não pare por aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no desconhecido e continue aprendendo sobre os segredos mais incríveis do nosso universo. Juntos, vamos desvendar os mistérios que moldaram a vida e que podem, quem sabe, moldar o seu futuro.